Fala, meus queridos, tudo belezinha? Vamos para a terceira rodada. As duas primeiras realmente não foram as melhores, tá? Mas também poderia ser bem pior. Tá? Tive dando uma olhadinha aí, 80% dos cartoleiros de mais de 6 milhões aí de times, tá? Não conseguiram fazer mais que 20 cartoletas de patrimônio, ou seja, eles estão abaixo de 120 cartoletas. Então tá todo mundo no páreo, tá todo mundo igual. Vamos para a terceira rodada buscando um pouquinho mais de valorização, mas também de pontuação. Quer ver como é que ficou o nosso time? Simbora então. Pessoal, vamos lá então para nossa escalação. Bom, antes de começar a escalação, então, vamos fazer o seguinte: vamos falar sobre a valorização da terceira rodada. Ela é um pouco diferente da primeira e segunda, e o mercado agora está começando a se estabilizar, sendo que a quarta rodada em diante já está o mercado estabilizado, e da quarta até a 38ª vão ser todas iguais. Ou seja, o jogador pontuou bem, valoriza; o jogador pontuou mal, desvaloriza, geralmente baseado na sua média, tá? Só que agora, como está fechando esse ciclo e a média está sendo formada no Cartola, para você, se já tiver muita cartoleta, pense na pontuação, tá? Se você tiver com 40, 50 cartoletas, já escale pensando na pontuação. Não se preocupa que a valorização e a desvalorização não vai ser tão grande assim. Mas você que ainda está precisando de cartoletas, tá? Como é o caso o nosso caso aqui do canal, então evite escalar jogadores muito valorizados ou então muito desvalorizados. Porque não adianta ficar falando muita fórmula aqui, muita conta, matemática, cada um tem um jeito de calcular. Então, no geral é isso, tá? Evitem jogadores muito valorizados nessa rodada ou muito desvalorizados, certo? Peguem jogadores que estejam com valor próximo da média, certo? E que tenham tido uma variação pequena nessa última rodada, tá ok? Vamos lá pro gol. Pessoal, pro gol, a melhor opção para mim, certo? Seria o Tiepo da Chapecoense. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que provavelmente vai poupar, certo? Jogando em casa, tá? O Tiepo vem de boas pontuações, não precisa de muito para valorizar, certo? Se eu não me engano, o Tiepo está precisando de 4,80, né? Vai depender bastante do SG, mas é um goleiro que consegue fazer defesas difíceis, tá? E tá valendo pelo ponto de vista da pontuação. Para mim, uma excelente opção. Tem um Fábio que mitou na última rodada, mas é bom você fugir dele se você não tiver muita cartoleta, porque ele tá muito valorizado. Tem um Vanderlei, certo? Da mesma forma, vai jogar fora de casa. E vai precisar fazer uma pontuação um pouco maior para começar a valorizar. Boas opções aqui já começam a aparecer, como Alexander, mesmo jogando contra o Corinthians dentro de casa. O Vasco tem tudo para sofrer gol, porque a defesa do Vasco é frágil, tá? A defesa do Vasco toma gol a quase todo jogo. E o Alexander, ele é o goleiro com o maior número de defesas difíceis no campeonato até agora, 8. Então por isso vale a pena colocar ele, tá? Outro é o Felipe Alves, que mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo, também é um goleiro de defesas difíceis. Tem 6 até agora no campeonato e é o terceiro com o maior número de defesas difíceis, tá? Uma boa opção. Mesmo porque esses dois que eu acabei de falar, eles precisam de pouco para valorizar, tá? Em torno de 2 pontos a 3. Certo? Mas nós vamos ficar com o Thiago Volpi. Por que Thiago Volpi? Porque, como eu falei, os times que vão jogar Libertadores tendem a entrar em campo esse final de semana com times mistos, alternativos, tá? Vão poupar alguns de seus jogadores, na grande maioria, se não poupar o time todo, certo? Porque tem jogos dificílimos agora no meio de semana pela Libertadores, muitos deles decisivos, tá? E pela grande chance de sair com SG, se o Flamengo poupar alguns jogadores, e até mesmo pelo fato das defesas difíceis, vamos escalar o Thiago Volpi. Mesmo porque o Thiago está precisando apenas de 1,9 para valorizar. E a gente também está buscando, além da pontuação, valorização nessa terceira rodada ainda, tá? Paulo Vitor é outra excelente opção, certo? Porque vai jogar contra um Fluminense desesperado que vai ter que partir para cima. O Fluminense perdeu as 2 primeiras partidas. O Grêmio tem tudo para poupar, só que a gente não sabe o que passa na cabeça do Renato, né? Se o Paulo Vitor jogar, é uma excelente opção. Ele começa a valorizar a partir de 0,7. Certo? E aqui a melhor opção de todas para quem quer o que? Valorização. É o Vladimir, tá, do Avaí. O Avaí vai jogar fora de casa contra o Bahia na Fonte Nova. O Bahia aqui na Fonte Nova joga na vertical para dentro dos seus adversários. Geralmente faz 2, 3 gols. E o Vladimir com certeza vai ser muito exigido. Com a média de menos 3, custando apenas 0,72 de cartoleta, não chega nem a uma, ele pode negativar até 9 pontos, tá? Que ainda assim vai valorizar um pouquinho. Então quer dizer que qualquer pontuação que o Vladimir fizer aí vai valorizar e muito. A gente só não vai com o Vladimir porque a gente vai usar no meio campo para frente jogadores do Bahia. Só por causa disso, tá? Mas pela valorização vale muito a pena. A nossa dupla de zaga. As melhores opções, ao meu ver, são a defesa do Cruzeiro, o Léo e o Dedé, certo? Como a do Grêmio, Pedro Jeromel.
Só que como eu falei, vou repetir e vou bater na mesma tecla o vídeo todo. Não dá para prever o que vai acontecer esse final de semana em termos de escalação. A maioria dos times vai poupar e vai dizer isso em cima da hora. Aqui no Cartola tá como prováveis, mas não tem como ter certeza. Então, para não levar esse susto de ficar sem jogador na terceira rodada, eu prefiro e opto em escalar jogadores, tá? Não tão badalados assim, com tanto potencial de pontuação, mas que vão ser escalados sim e vão estar entre os prováveis com toda certeza, tá? Um deles é o Bruno Alves. Ah, mas vai dobrar a zaga do São Paulo? Vou dobrar, vou correr esse risco, porque o confronto favorece, tá? O Flamengo com certeza vai poupar muita gente, tá? E com isso o São Paulo torna-se favorito. Além do mais, o São Paulo é líder do campeonato, vai querer a terceira vitória e embalar. Meu outro zagueiro vai ser o Douglas. Seguindo o mesmo raciocínio, tá? Dos times que vão poupar para jogar Libertadores, vou botar o Douglas porque a Chapecoense tem grandes chances de sair com o SG, certo? Contra o Atlético Paranaense. Além do mais, o Douglas é um zagueiro e assim como o Bruno Alves, ele é bom na bola aérea. Pode fazer um gol de cabeça no escanteio, numa falta. Essa é a nossa dupla de zaga, tá ok? Como falei, as melhores opções para mim são Cruzeiro e Grêmio. Todavia, o Cruzeiro e o Grêmio não se sabe ao certo quais os times que vão jogar. Hoje estão como prováveis. Final de semana, antes do mercado fechar, deve mudar isso, tá ok? Vamos para as nossas laterais. As melhores opções para laterais, de acordo com a média, são esses dois jogadores aqui em cima. Para mim, o Moisés, certo? E o Bruno Pacheco. Os dois começaram muito bem o Campeonato Brasileiro. São dois jogadores que não dependem do SG das suas equipes para pontuar. São dois jogadores que pontuam tanto defensivamente com SG, com roubada de bola, desculpe, assim como na frente, com assistências, finalizações, principalmente o Bruno Pacheco, que é mais ofensivo do que o Moisés. O Bruno Pacheco rouba mais dá mais assistências e o Moisés é mais ladrão de bola. As duas melhores opções para mim, ao me ver nessa rodada. Só que como a gente não tem patrimônio para isso, vamos ter que buscar outras opções. Samuel Xavier, outra excelente opção, tá? Vai ter um jogo difícil contra o Atlético, só que já deu na imprensa que o Atlético vai ter alguns desfalques, tá? Inclusive o Luan não vai jogar, tá? Não viajou do Ceará, então Samuel Xavier é uma excelente opção também, certo? Tem o Reinaldo, só que como a gente já dobrou a zaga do São Paulo, não vamos triplicar, correr esse risco, mas o Reinaldo sim é uma excelente opção contra o São Paulo, por tudo que eu falei do confronto, tá ok? Nosso primeiro lateral vai ser o Vitor Ferraz, tá? O Vitor Ferraz do Santos. Por que o Vitor Ferraz? Porque apesar de ser um confronto difícil contra o CSA lá dentro vai ser muito difícil de ser batido. A maior prova disso é o Palmeiras, que foi para lá e empatou, certo? Todo poderoso Palmeiras. Mas a gente vai botar o Vitor Ferraz por quê? Porque ele é um jogador completo. Assim como os jogadores que eu citei lá em cima, ele é um jogador que tanto defende quanto ataca bem e ele ainda tem um plus a mais. Ele é cobrador de falta, tá? E como ele está precisando de pouco para valorizar, a gente vai botar o Vitor Ferraz. Sem contar que a gente tem que começar a apostar agora nos times que estão na ponta da tabela, ok? Vamos para o nosso outro lateral. Que na verdade a gente já passou dele, né? É o Carletão. Thiago Carleta aqui do Ceará, tá bom? É um confronto difícil? Mas o Ceará dentro de casa, tá? No Castelão, sempre é muito forte. E o Thiago Carleto pode até perder o CG, mas ele é um jogador que pega muito bem na bola. Chuta de média e longa distância, como poucos no futebol brasileiro. E ainda bate algumas bolas paradas, como escanteio, falta. Por isso eu vou botar o Carleto. Também porque a gente não está podendo gastar muitas cartoletas. Do contrário, seria aquelas opções lá em cima, tá? Vamos agora para o nosso meio de campo, para não demorar muito. Pela média aqui, as melhores opções estão aqui em cima. O Elias anda fazendo um grande campeonato, certo? O Elias é aquele tipo de meio de campo polivalente. Ele tanto defende bem quanto ataca bem, certo? A maior prova disso são as 4 roubadas de bola no campeonato até agora e um gol. Cometeu apenas 2 faltas, excelente opção. Mas por falta de cartoletas, nós vamos tentar jogadores mais baratos que possam nos ajudar na valorização, bem como na pontuação. Tá? Aqui tem 2 excelentes opções, tem o Gregory, tá? Do Bahia, rouba muita bola e o Avaí vai ter que partir para cima, só tá com 1 ponto, certo? Vai ter que buscar o resultado na Fonte Nova e isso vai favorecer muitas roubadas de bola do Gregory. Só que tome cuidado porque ele toma muito cartão. Eu vou optar em escalar o Ramires. Por quê? Porque é um jogador mais ofensivo, certo? E como o Bahia joga dentro de casa, para cima, com a sua torcida sempre buscando ataque, a chance do Ramires
pontuar com faltas sofridas, assistência ou algum gol, são grandes, né? E o Ramires anda fazendo um bom campeonato. Tá oscilando um pouco, mas como vocês podem ver aqui, ó, a pontuação dele dentro de casa, tá? No último jogo é boa. Ele sempre faz boas apresentações dentro de casa. A torcida lá do Bahia, na Fonte Nova, empurra o time e lá dentro eles costumam ser muito ofensivos, tá? Vamos lá. Nosso outro meia. Everton, uma excelente opção, tá? Pelo São Paulo, porque também é um jogador que mesmo o jogo estando no Cartola como meia, ele atua quase como um atacante, certo? Ele é muito polivalente, desarma algumas bolas, chega na frente bem, dá assistência, faz gol, certo? Fez gol já no primeiro jogo e como vocês podem ver assim, ó, na pontuação dele, as pontuações dele geralmente são melhor dentro de casa do que fora, tá? E por tudo que eu falei entre confronto São Paulo e Flamengo, é uma boa opção. Vamos lá, vamos lá. Aqui está o nosso outro meia, tá? Vamos botar o Jean Mota, certo? Por que a gente vai apostar no Jean Mota? Porque o Jean Mota não começou tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Só que ele vem de um Campeonato Paulista muito bom. Ele é peça-chave, importante no time do Santos. Ele é o cobrador de bola parada, ele que bate escanteio. É um jogador polivalente que joga no meio. Ele pontua tanto em roubada de bola, como tem qualidade para assistência e faz gol. Estava numa fase excepcional. Deu uma caidinha agora, mas a gente vai apostar nele porque o Santos vai em busca dessa vitória, tá? Porque o Santos, ele quer aproveitar que está embalado por 2 vitórias aí, e se ele conseguir a terceira, com certeza vai se isolar lá talvez junto com o São Paulo ou outro clube, na liderança do Campeonato Brasileiro, certo? Gostaria muito de escalar o Luan, seria o meu terceiro meio de campo, só que como já tem notícias que ele sequer viajou para o Ceará, ele vai sair dos prováveis. Então não vou nem botar ele, tá? Pensando nisso, a gente vai ter que buscar um outro meio de campo pra gente. Olha, eu tive olhando, é um dos mais escalados, tá? Eu gostaria de botar um outro jogador que pudesse ser mais polivalente, né? Mas como o Cruzeiro vai jogar em casa e sempre que a Raposa joga lá no Mineirão é muito forte, eu vou botar o Thiago Neves. Todavia, eu não sei se ele vai sair jogando, certo? Talvez saia jogando porque o titular para Libertadores eu acho que vai acabar sendo o Rodriguinho. Mas vamos ficar de olho, tá? Se acontecer alguma mudança, eu aviso, eu mudo no Instagram, tá? Nas nossas redes sociais, é só vocês acessarem lá, nos seguirem. E vai estar lá as modificações, faltando apenas alguns minutos para fechar o mercado, tá? Vamos então para o nosso ataque. Gente, aqui ó, tá fazendo um excelente campeonato. Sacha, tá? Até surpreendeu porque até então ele não era titular, certo? Mas o São Paulo botou ele titular contra o Grêmio. Ele foi muito bem. Ontem jogou muito bem novamente, tá? Tá fazendo gol todo jogo, certo? E é uma excelente opção, tá? Contra o CSA. Paulo Guerreiro também, mas o Inter não sei, acredito que vai acabar poupando por causa da Libertadores. Giovani, outra excelente opção, tá? Porque o Giovani é aquele tipo de jogador polivalente, é um jogador que pode pontuar em vários scouts, certo? Já tá com uma assistência, finalizou 3 vezes e 5 faltas cometidas. Por quê? Porque ele rouba a bola, ele marca muito, mas também sofre muita falta, tá? Então, pelas pontuações que vem tendo no campeonato, o Giovani é uma excelente opção, porque é um jogador muito equilibrado, tá? E sempre mantém essa média. Mas a gente, por falta de cartoletas e também apostando nos times que vão jogar dentro de casa, principalmente contra aqueles times que vão poupar, nós vamos escalar o Anthony, o Everaldo e o Arthur Kaique, tá? O Anthony por quê? Porque o Anthony é o jogador mais participativo do ataque do São Paulo, tá? Mais de metade das jogadas de gol do São Paulo passam pelo pé dele. Ele só não tem mais assistência porque os companheiros de equipe não aproveitam os passes dele, tá? Porque o último passe dele para colocar um colega em condições de marcar, ele é muito bom, tá? Já não é um jogador que faz tanto gol, certo? Mas ainda ajuda na roubada de bola. Por ele ser tão participativo assim, e muito importante para o São Paulo, e pelo confronto que vai dentro do Morumbi, vai favorecer o São Paulo na hipótese que vai provavelmente acontecer do Flamengo poupar, eu vou apostar no Antony, mesmo porque o São Paulo é o líder do campeonato e vai querer embalar a terceira vitória seguida. O Everaldo, pela importância que ele tem pela Chapecoense, tá? É um jogador brigador, bom na bola aérea, como por baixo, muito veloz, finaliza muito, tá? É o batedor de pênalti da Chapecoense e acredito também que, assim como o São Paulo, a Chapecoense vai ter uma vantagem no confronto contra o Atlético Paranaense que vai poupar muitos jogadores. E dentro de casa, na Arena Condá, a Chapecoense sempre é muito forte, tá? Da mesma forma que os 2 atacantes anteriores,
Vou também escalar o Arthur Kaique. Nós vamos optar em jogadores de movimentação, tá? Mais participativos nessa rodada e que jogam em casa. O Arthur Kaique, além de cobrar falta, é um jogador que ajuda na marcação, dá assistência, faz gol, sofre falta, certo? Tá muito bem no campeonato. As pontuações dele, 6.70 na primeira rodada e 8.90, tá? Vai jogar em casa contra o Avaí. Na Fonte Nova lá, o Bahia sempre é um time muito ofensivo. Por essa razão, eu vou botar o Arthur Kaique, certo? Tem outras opções, o Eric, que foi muito bem na segunda rodada, mas provavelmente vai precisar de muito ponto para valorizar agora, na terceira, certo? Vai jogar em casa contra o Fortaleza. Boa opção. Ricardo Oliveira, apesar de ser fora de casa e a defesa do Ceará ser boa, também acredito que é uma boa opção. Marrone também, daquele time ali do Vasco. Desculpa, pessoal. Daquele time ali do Vasco, tem poucas peças que dá para se aproveitar. Me desculpe os torcedores do Vasco, tá? Mas é a mais pura verdade. Marrone é uma delas, tá? A outra é o Max Lopes. Do meio para frente, é os dois que eu apostaria. Fora isso... Fora isso, é difícil, tá? Aqui tem outra excelente opção, o Torói. Eu vi 2 jogos do São Paulo. Esse rapaz, ele é muito veloz, finaliza muito bem ao gol. Mas como a gente já vai com o Anthony, tá? A gente não vai botar o Toró. Leandro Carvalho também é outra boa opção, tá? Porque a zaga do Atlético não é tão forte assim. O Leandro Carvalho, ele é muito participativo no jogo, né? Ele vem fazendo algumas boas pontuações. Fez a última agora fora de casa apenas 3 pontos, mas em casa, no 4-0 na estreia, fez 8.5, certo? Finaliza bastante. É uma boa opção, é uma opção viável. Tem o Alexandre Pato, né? E em termos de gol, vale muito mais a pena do que o Anthony, ou até mesmo que o Toró. Ele é o atacante, joga lá mais avançado no São Paulo, mas como a gente vai com o Anthony, não vou botar ele, certo? Tem o próprio Atu do Bahia, outra excelente opção, outro jogador muito veloz, driblador, participativo, volta para marcar, ele chega a voltar para marcar às vezes junto com o lateral, rouba algumas bolas, é outra boa opção, tá? O próprio Max Lopes, né? Mesmo sendo contra o Corinthians, certo? Não dá para confiar na defesa do Vasco, mas o ataque, como eu falei, tem algumas peças ali interessantes, certo? Ao meu ver, as melhores opções pelos confrontos, certo? Vamos agora colocar o nosso técnico, né? Para a gente encerrar, senão já está ficando muito longo. Nosso técnico, como só sobrou para a gente 10 cartoletas, a gente vai botar para filtrar aqui, tá? Desses técnicos mais baratos, eu não apostaria em nenhum deles, certo? Porque todos eles têm grande chance de perder o SG. Eu acho que dos técnicos, dos treinadores, mais em conta aqui, já que isso é para quem tem pouca cartoleta, né? Assim como a gente. Agora quem tá com 140, 150 cartoletas, não pensa 2 vezes. Eu botaria outro técnico, e vou dizer depois quem, tá? Mas, devido ao nosso poder econômico nesse momento, né? E ao confronto e a possibilidade do SG de pontuar bem, vai ser o Ney Franco, ok? Tem outros treinadores, pela média e pelo potencial do time, melhores, né, para se colocar nessa rodada. O Anderson Moreira é uma boa opção, mas eu acredito que o Atlético Mineiro vai furar o SG do Ceará. Apesar de que a defesa do Ceará, eu vi os 2 jogos, achei a defesa do Ceará muito boa, tá? E eu digo a defesa é o sistema defensivo todo. O Roger Machado, excelente opção, mas só que ele tem grande chance de perder o SG contra o Avaí. O Avaí vai ter que partir para cima, vai ter que buscar a vitória, enfim. Desses treinadores todos mais caros, com certeza eu apostaria no Mano Menezes, tá? Temos dinheiro para isso? Temos. Mas eu acredito que o Mano vai acabar poupando, né? Alguns jogadores. E com isso o Cruzeiro talvez não vá tão bem quanto poderia se fosse com seus titulares, tá? E o Goiás, por incrível que pareça, tá, gente? O Goiás joga melhor fora de casa do que dentro de casa, tá? Os números mostram isso. Então eu vou apostar, mas o Mano é uma excelente opção. Vou botar o Ney Franco, tá? Então esse é o nosso time. Vamos botar Everaldo de capitão, né? Na esperança que ele faça um gol, dê uma assistência, pontue bem. Esse então ficou o nosso time principal, pessoal. Tá ok? Então é isso, pessoal. Time escalado, tá? Focando na valorização ainda. Contudo, é um time com grande potencial para pontuação, tá? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá aquela força pra gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, você vai receber vídeo. Sempre que a gente estiver postando vídeo novo com dicas, escalações, estatística, você vai receber. No mais, gente, boa sorte para todos. Beijo no coração, eu tô com fé. Essa é a rodada da virada. Vamos junto. Falou!